Com 12 anos. Com 12 anos Isso. Já tava na chave. Mas, Fazia ô, isso. legal, né? massa. Que legal. X tá na... Massa, É, cara. eu cheguei na ponta desse barranco e olhei a medianeira e olhei assim, caramba, Baita e o vista. sol se pondo ali, Uhum, eu, que caramba, massa. Uhum. é aqui. E tem uma É. vista bonita lá de Sim, cima, né? sim. Então, beleza. Aí, tá, mas e aí? Como é que a gente vai fazer pra construir isso aqui? Começar pequeno. O início mesmo dela foi, cara, pegando uma cozinha emprestada. Depois fui pra outra cozinha ali que eu investi também um valor baixo. Pra depois, sim, montar uma estrutura um pouquinho melhor. Mas sempre fui validando uma foi validando a outra, sabe? Olá, estamos começando mais um Pode Fazer Empreender é um Negócio, o podcast do curso de administração da ANF. E aí, E Paulinho, aí, bem? Caô, bora pra mais uma. Cara, ele faz pizza, faz massa, faz galeto, foi nosso aluno na escola de negócios. Seja muito bem-vindo, Lucas Cristo, Napo e Salsi. Valeu. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Isso aí. Cara, massa demais ter aqui. A gente já tinha tentado uma vez, pô, em função das agendas, não deu. Agora conseguimos. Pra mim que adoro uma pizza. Nossa, Uma adoro pizza, um cara. galeto, Um uma galetinho. massa. Isso é Cara, antes de tudo, Lucas, eu quero te perguntar o seguinte, cara. Como é que era o Lucas no terceiro ano do colégio? Tu era o cara da frente ou do fundão? Uma cara de fundão, né? Será? Vamos descobrir. Cara, então... eu era do fundão, meio do meio ali, Uhum. né? Mas eu sempre fui um cara que me preocupava muito em me dar bem com os professores, né? Inclusive, na escola, eu fazia parte na brincadeira ali, eu acabei acabei me faltou a palavra aqui agora. Bom, mas dá pra... Você vai cortar. Mas saiu ali... Líder de turma e coisa? Oi? Sendo líder de turma e coisa? Isso, só que, só que tipo, tem as chapas ali, como é que é? Do diretor acadêmico, o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, quanto eu era do Conselho Escolar. Conselho Escolar. E na firula ali, eu acabei não é candidatando... Sim, entrando Mas lá pra participar, e acabou que, cara, o colégio acabou votando em mim e eu acabei... Cara. Então, assim, desde o colégio já sempre tava ali me envolvendo com esse tipo de coisa, Cara, sabe? isso é uma característica que aparece bastante, Cara, sabe? muito, velho. galera muito. geralmente- A gente sempre fala disso. Que a gente fala, né? Quando a possibilidade de empreender ou fazer algo diferente no colégio é mais ou menos isso, né? É tipo trabalhar, ser líder de turma, um grêmio estudantil, etc. Já mostra um pouco do movimento que o cara... Sei lá, acho que todos que a gente entrevistou, talvez eu acho que metade, ou pelo menos um terço, ou era líder de turma, ou organizava a formatura, ou cuidava da gincana. Geria ou pessoas já. E Já eu, fazia uma assim, função. até a oitava série, eu era muito quieto, muito tímido. Aí eu não sei qual foi a virada de chave que quando eu entrei no primeiro ano, eu me soltei. Sim, e aí, cara, eu comecei a me desenrolar, envolver desenrolar. comecei a andar com a galera do terceiro ano. Tipo, cheguei no primeiro ano, já andava com a galera do terceiro. E aí, cara, aí o cara foi, né? Sim. E também, né, nessa época ali, mais novo também, eu me envolvia muito com excursão, né? Sim. Na época tinha o carnaval na Quarta Colônia. Fortíssimo. E aí, como eu sempre juntava uma galera, eu fazia, tipo, cara, fechava ali umas 3, 4 vans Que legal. e mandava a galera pra cá, né? Teve uma vez até que teve um bloco que aconteceu alguma coisa com a pessoa que, cara, que era responsável pelo bloco, não ia poder ir, me chamou, e aí eu fui de responsável pra tocar Que o bloco. legal, Que idade, cara. cara? 15, 16? Cara, eu 17. tinha acho que 17. 17 anos, porque depois dos 18 eu acho que... Aí eu comecei... Não, aí acho que nem sei se estava tendo... Não, até tinha, mas tinha passado um pouco aquela febre, já né? tava mais fraco. Mas eu sempre gostei de me envolver com Cara, isso, né, isso cara? funciona pra gurizada do terceiro ano também, o que tá no colégio, que assiste a gente aí. Olha ali, ó. O quê? Ali, Paulo. Tá prestando atenção aí ou não? Seguinte, esse podcast é um oferecimento da Antônio Meneghetti Faculdade do curso de administração. E se tu quiser saber mais, acesse o QR Code que está aqui. Aqui? Não, Tá aqui. Seguinte, inscreva-se, curta Ativa o sininho.
e deixa aquele teu comentário ali. Manda um salve pra nós aí que a gente te responde. E compartilha este vídeo com a pessoa que tu acha que vai curtir. Dale! Valeu! Cara, se envolvam nesse tipo de atividade, né, cara? Porque Cara, como a gente consegue enxergar isso na frente, né? esse tipo de coisa, assim. E é engraçado que é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, mas quando a gente começa a se entrevistar, a gente percebe isso, né? Parece que a tá grande ali maioria já desde o dentro, início, né? Assistindo pra empreender ou pra se movimentar, principalmente, né? Mas... Cara, e me diz uma coisa, beleza, terceiro ano, né? Acabando o colégio e tal, tem que pensar numa faculdade, pensar o que eu vou fazer da vida. Eu tenho duas perguntas. Uma, o que tu pensava no terceiro ano? E outra, como eu sei que a tua família já trabalhava na parte de alimentação, tu lembra qual foi os primeiros passos na alimentação, ajudando lá, como foi, etc., com que idade foi? Cara, então, o pai, né? O pai era funcionário público, né? Hoje aposentado já. E na época ele estava tendo dificuldades em casa e ele resolveu ter um negócio a mais ali, para uma renda a mais, né? Para ajudar na casa, né? Que idade tu tinha aí? Eu tava, cara, aí eu devia ter o quê? Uns 9 anos. Ah, não. Não, Tá? bem novinho. Ah, Era eu vi. novo, tá? Mas eu tenho muito essa lembrança, né? Eu lembro que ele comprou uma Fiorininho, Uhum. né? E aí ele comprou um kit de fazer cachorro-quente. Mas, E aí ali em Camobi, eu lembro até hoje, sabe? Tipo, aquela esquina onde tem a locadora ali, que todo mundo conhece, sim. era um terreno baldio. E eu lembro de a gente capinar aquele terreno pra colocar essa Fiorininho ali. Mas Massa, nós era uma cara. gurizadinha assim, tipo, era eu, meu irmão, o Cauã conhece, eu tenho o Matheus e o Gabriel, né? Aham. Meus irmãos Guris, mais guris. novos, né? E, cara, a gente era uns ranhentinhos que ficava na volta ali, Aham. nem sabia o que tava acontecendo, mas a gente tava ali sempre, Uhum. né? Mas Mas sempre trabalhando junto ali, ajudando e tipo, tal. né? nesse início a gente até não pegava muito junto, sabe? Uhum. Mas a partir dos 12 anos, Uhum. que aí foi quando o pai passou, tipo, da Fiorino por um trailer. Opa, já Né? tava melhorando já. o negócio foi Deu. vendendo bem, né? Legal. Aí eu já comecei a ajudar ele. Eu já ia pra chapa, né? Já com que idade isso? com 12 anos. Com 12 anos já... Isso. Já tava na chapa. Mas, faz ô, uns que dias. legal, né? massa. Que legal. X tá na... Que massa, Que cara. massa, velho. Então, assim, eu lembro, tipo, cara, eu tava no colégio também, né? Já volto ali na tua pergunta, mas aí eu tava, acho que já tava na verdade, cara, até, se eu não me engano, foi até talvez um pouco antes, tá? Que eu comecei a ajudar ele ali. Mas, enfim, aí, nesse tempo, assim, eu trabalhava com ele, ia pro colégio, e eu reclamava muito de eu trabalhar com ele e falar que ia mal no colégio. Porque eu só tô indo mal porque eu tô ficando trabalhando ali até Não tô X estudando. horas da noite e não tô conseguindo estudar. Só que, cara, o cara sempre dava um jeitinho de estudar. Só que eu gostava de colocar ali o Jogar trabalho, culpa pra né? poder- Aham. Mas, cara, hoje, assim, Deus o livre, eu dou graças a Deus, né, cara, por ter trabalhado desde os 12 junto com ele, porque o que eu aprendi, sabe, sobre disciplina com ele, trabalhando desde os 12, cara, escola nenhuma, faculdade nenhuma ia me ensinar, entendeu? Aham. Mas, enfim, então, assim, desde os 12 ali com ele, foi passando ali, né, a gente, né, daquela esquina, a gente foi daí pra frente, aí começaram a construir ali, a gente teve que sair dali, fomos pro terreno baldio onde era a rodoviária. Aham. Era um terreno baldio também. Sim. E Mesma aí a lógica, gente ficou. capinar lá. Aham, legal. aí ali de novo. Capinamos Legal. e colocamos ali. E aí foi passando, a coisa foi cada vez melhorando, né? E aí surgiu daí um terreno ali na Faixa Nova, né? Surgiu um terreno ali para venda. Na época, cara, a gente deu tudo que a gente tinha. Casa, carro, o que tinha de dinheiro guardado ali. E compramos esse terreno. E aí o que a gente fez? A gente foi aterrando o terreno, foi mexendo ali. Aí o pai fez outro trailer. Então o pai que deixava um trailer lá nesse terreno. E eu ia com outro trailer, né, pra esse outro ponto ali na frente da rodoviária ali, com um funcionário, ou a mãe ia comigo também. E aí ficava eu, a mãe e um funcionário tocando ali, e ficava o pai, os guris e outros funcionários lá no outro ponto. E, cara, foi passando o tempo ali, tipo, começou esse ponto do terreno onde a gente comprou, começou a dar mais movimento. Eu lembro que às vezes a gente pegava ali, tava meio devagar, cara, a gente engatava o trailer, levava pra lá e Legal. seguia ajudando lá também. E, cara,
foi passando, a gente achou válido vender aquele outro trailer que a gente levava pra lá, pra dar Atenção mais num lugar atenção no ponto onde era nosso, onde a gente tinha comprado ali, né? E então, e aí a gente foi fazendo, puxadinho, né? Foi montando. Cara, isso aí já é uma caminhada, né? De 25 anos. Né? Imagina, cara. Portbel tem 25 anos. 25 anos. Caramba, cara. Desde da Fiorininho ali, né? Quem é de Camobi sabe. Sim. Né? Pessoal, os mais velhos ali, os guris do Porto Belo, porque era sempre os três ali. Cara, Eu não sabia isso. Várias vezes eu fico meio X lá. Porque eu morava aqui no Recanto e tal, Sim. e aí eu saía pra Camobi pra achar um lugar de X. E vários, o Valdão, os meus amigos, tipo, sempre ali pra comer Cara, X. Você tem motivo lá comendo X até. E isso é muito verdade, sabe por quê? Porque na época que os guris mais de sair e tal, 18, 17, 18 anos ali, eu lembro a responsabilidade que os guris tinham, cara, de sempre se trocar. Quando um ia, o outro não ia pra ficar lá ajudando, etc. Perfeito. Ou quando tinha alguma coisa pra todo mundo, eu posso depois da uma, que é a hora que fecha, depois da meia-noite, lembra disso? Cara, quando a gente era mais novo ali, eu e o Matheus, né, que é o Gabriel era um pouco mais novo, mas eu e o Matheus, a gente tava ali no Bela Vista, no clube que tem ali em Camobi, né, as piscinas ali. E, cara, sempre no horário que rolava o futebolzinho ali, que era na tardinha, que aí juntava toda a galera que tava no clube e ia pro futebol, eu e o Matheus, a gente se olhava, caralho. Tem que ir. Não, rapaz. A gente tem que trabalhar. Aí, o que eu e ele fazia? Tá, então faz o seguinte, hoje tu fica jogando e eu vou indo lá, tá? E aí a gente fazia essa troca, sabe? Pra aproveitar. Mas assim, tinha dias que era eu e ele, Não entendeu? A tinha gente que fazer, sempre, vamos dois. Que idade tinha nisso? Só pra ter uma ideia. Cara, essa época aí, cara, era 13, 14 anos ali, Puxa vida. 15 anos, né? Que inclusive nos 15 anos, tinha muito aniversário de 15 anos que eu e o Matheus, a gente ficava com medo de pedir pro pai ali se a gente podia sair mais cedo. E a gente entrava, aí, tipo, chegava os convites de 15 anos, a gente botava o nome, cara, muito obrigado, mas dá pra ficar na lista da meia-noite? Depois a gente trabalhava e chegava depois, né? Mas, Cara, que legal. Mas pra galera, assim, que uma desculpa justamente que eles falou, né? Pra não ir trabalhar. Cara. Então, cara, é possível, entendeu? E o quanto que é esse tipo de experiência lá na infância também, ou que quando tu é novo e tal, que tu tá te divertindo trabalhando, porque também era divertido, né? Sim, Claro. Você tá claro, divertindo ali. né? O quanto isso é válido hoje, né? Tipo, o quanto o cara se aprende e cria casca, vamos dizer assim, pra hoje, Cara, né? é um estágio, sabe, com toda com tudo o que basicamente tu enfrenta hoje, provavelmente muitas das situações tu sabe resolver porque já aconteceu lá atrás, né? Sim, exatamente. E depois, tá, e aí tá, beleza, aí vamos pra formatura. Aí, o que tu fez daí? Tá, aí que aconteceu, tá? Beleza. Aí tá, veio faculdade, veio vestibular. Cara, eu não sei, mas eu sempre curti arquitetura. Olha aí. E eu tentei 2 vezes na federal para arquitetura, não passei. E, cara, aí aquela função toda de cursinho e tudo mais. E eu me sentia muito mal, sabe? Porque assim, sempre que tinha o vestibular, tá, fazia cursinho, aí eu ia pro cursinho e não ficava ajudando, sabe? Porque era de noite as aulas. Então, aí eu ia pra aula, não ajudava lá, e eu me sentia mal, sabe? E aí, tipo, fiz 1 ano, não passei. Fiz o segundo, também não passei. Cara, aquela época era medicina Sim, e arquitetura. arquitetura. Cara, Difícil, né? era absurdo a arquitetura, eu lembro Sabe? disso. Então, aí eu meio que desisti, cara, sabe? E aí, fiquei trabalhando com o pai, né? Mas, claro, aí eu acho que com 19 anos, aquela coisa, né? Eu mais novo, o cara meio imaturo ali, eu e o pai, a gente, né, dava aquelas Desarrava de vez em briguinhas, quando, exato, né? né? Faz parte. E aí teve um dia que eu falei, então eu vou embora. E ele falou, então vai. E eu, Agora, Não era pra ir. aí eu peguei, cara, e fui pra Santa Catarina. Aí fui pra Blumenau, né? E tinha 2 amigos lá que... Cara, eu falei que eu tava indo pra lá e quando eles disseram, cara, a gente tá pensando em abrir um negócio aqui, tu não quer participar aqui com a gente, né? E eu, cara, beleza. Naquela época, era 2009 isso, né? Cara, não existia distribuidor ainda, né? Tipo, aqui em Santa Maria não existia, de certeza, tá? 24, né? Porque, assim, foi... Até a ideia foi, acho que foi de São Paulo, que os guris tinham pegado ali.
E aí a gente abriu ali, né, o Altas Horas Delivery, que era o que a gente fez? Pegou um quartinho ali da casa, a gente encheu de tudo que tinha ali, os guris compraram de tudo. Cara, desde pizza de caixinha, carvão, quase uma conveniência, assim. Era uma conveniência, Aham. né? Só que naquela época, olha, mais próximo disso, de repente, era uma MPM na época, Ah, né? aham. E aí a gente entregava em 30 minutos em toda Blumenau, Pô, que legal. né? Então os pedidos eram Baita feitos ideia, no né? E Facebook. uma Baita diferencial, ideia, né? claro. Na época, cara, não existia, nem em Pois Blumenau não existia tinha nem isso. food, nem Não nada. tinha nada, Fazer Claro. nada. E aí a gente ligado. tinha um site, né, Uhum. onde tu fazia os pedidos, tu podia pedir pelo Facebook ou pelo e-mail. Ah, por e-mail, cara. Cara, Que massa. A gente escrevendo no e-mail, vai fazer um pedido. Sem querer, tinha manda pra orientadora daí. Gostaria de 12 latão de cerveja, uma pizza. Né? Cara, Que massa. E Que massa, que aí fiquei lá o quê? Tipo assim, era legal morar lá, é uma Uhum. cidade muito, muito bonita, muito organizada, assim. Tinha os guris ali, só que eu tava numa época, imagina, com 19 anos, e eu vendo toda a minha galera aqui junto, isso mexia um pouco comigo ali, sabe? Mas eu tava meio orgulhoso ali também, né? Voltar. Porque Uhum. aí teve, cara, passou o quê? 4, 5 meses ali. Aí um dia, eu e o pai, a gente conversando por telefone ali, e ele me falou, cara, ele tava em obras, né, ali no Porto Belo, e aí ele falou, cara, tu não quer voltar? E eu, quero. Era o que precisava, né? Mano, eu desliguei o telefone, fui na rodoviária e comprei a passagem, cara. No outro dia eu tava voltando já. Pô, massa. E aí, cara, voltei, fiquei mais um tempo trabalhando ali com eles. E aí teve uma outra época ali também que, né, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em outra empresa, que foi bem legal também. Nessa empresa eu fiquei acho que uns 2 anos aqui em Santa Maria trabalhando nela, né? Aprendi muita coisa ali com ela. Depois a matriz era aqui, né? Depois ela acabou sendo transferida para Porto Alegre. Aí eu lembro que eu acho que eu me desliguei, voltei ali pro Porto Belo, fiquei mais um tempo no Porto Belo. E aí eu recebi um convite deles para voltar lá para Porto Alegre. Aí fui para lá, trabalhei no comercial com eles, mas era no escritório e tudo mais, né? E eu fiquei uma média aí de 2 a 3 anos em Porto Eu Alegre. lembro disso, eu lembro. Aprendeu bastante uma outra área também. Sim, né? exato, Comercial, é. etc. Cara, e sempre mexendo com pessoas, esse que foi o lance, né? Sim, é. Sempre Só tinha um que- contato muito Só bom. que lá era mais dentro do escritório, sala, e eu me sentia muito preso, sabe? Porque eu sou mais assim, cara, de andar na rua, resolver pepino. Mais ativo? Mais Sim. ativo, sabe? E lá eu ficava muito na frente do computador ali, cara. Aí chegou um momento assim que, cara, eu acho que eu não tô usando o meu potencial aqui. Então, foi aí que eu resolvi daí pensar em outras coisas, né? E na época, na época que eu tava lá, eu lembro que tinha uma pizzaria que estava sendo inaugurada lá, né? Uhum. E aí vou lá conhecer, né? Que aí cheguei lá, que é a Tchau, né? A primeira Tchau que estava abrindo em Porto Alegre. Aí fui lá para comer a pizza, nunca tinha visto falar na pizza napolitana. Aí eu cheguei lá, era uma pecinha, cara, do tamanho do estúdio aqui, até menor, né? Era uma pessoa abrindo massa, era uma abrindo, outra montando e uma forneando, né? E uma pessoa no caixa. Eram 4 pessoas. Essa pessoa do caixa, tu ia ali, acertava já direto com ela e ela depois chamava pelo Liberava os microfone o pedidos. nome, né? E o pessoal, tipo, tinha um pátiozinho onde o pessoal ficava nas mesas ali. E aí o que mais me chamou a atenção logo que eu cheguei foi esse O processo, esse a logística. processo. Eu, Compacto. caramba, velho, né? Me apaixonei, assim. E aí, quando chegou a pizza, eu experimentei ela e aí sim. Aí eu, caramba, velho, coisa gostosa, sabe? Que eu nunca tinha experimentado, né? A napolitana. E aí, cara, tá aí. É isso que eu vou levar pra Santa Maria.
né? legal. Tipo, não tinha em Santa Maria Sim, ainda, Cara, né? e olha, e aí tem uma parte que aí faz todo sentido, todo o teu trabalho lá atrás com teu pai, etc, né? Porque aí tu já tem um olhar do restaurante, né? Daí quando tu chega e tu entra num lugar e tu enxerga o processo, enxerga a da pessoa, vê, cara, isso aqui dá pra fazer, Já é. entendeu? Isso aqui eu consigo fazer. E tipo, Uhum. isso aqui, assim, ó, massinha, assim, assado. Mas é aquele olhar que tu tem em bagagem. Sim, atrás, sim, entendeu? Se tu exatamente. tivesse aquela tipo de Se é experiência... eu que entro lá, eu não tenho essa visão, Exato, entendeu? se não tem aquele tipo de experiência É, anterior, tu não ia exatamente, enxergar daquele modo, exatamente. né? Então, faz todo o link com o passado também, aquilo que tu já viveu, né? Cara, que massa. Exatamente. Tá, e aí, como é que foi dar o peitaço? Cara, e aí, então, assim, tá. Aí, beleza. Aí eu acabei saindo da empresa, voltei para Santa Maria, e aí eu comecei a procurar um local, né? Cara, aí eu tava morando em Camobi, e eu ia praticamente todos os dias pro centro. Eu descia a Medianeira, descia a Fernando Ferrari, ali a Avenida das Dores, procurando uma Ponto. plaquinha de aluga. E, cara, e naquela época, por incrível que pareça, não tinha. Uhum. Não tinha nenhum local. Que ano né? isso? Foi 2018. 2018? Entre 18 e 19. Uhum. Foi 18, quando eu Sim. voltei. Quando eu tava voltando pra cá, né? Eu fiquei um tempo, né, vindo Sim. e voltando ali de Sim, Porto tal. Alegre ali. Uhum. E aí... aí tá, beleza. Cara, eu fiquei acho que uns 4 meses, né? Atrás desse ponto, fazendo quase todos os dias isso aí. E tentando assim, cara, uma hora vai subir uma placa, uma hora vai subir uma placa. possível. Não sério, tava difícil, cara. Ponto, Porque difícil, assim, cara. porque eu queria, tipo, tinha que ser numa dessas 3 avenidas. Ou na Medianeira, ou na Fernando Ferrari, ou nas Dores, né? E então... aí tá, teve um dia que eu tava descendo a Medianeira. Tipo, eu já tinha um plano B, que era um terreno baldio, Boa. né? Já Que sabia viver nisso aí, já tinha legal. É verdade, sabia, né? Sabia fazer, Verdade. cara. Pior que é. Que é um negócio... Não, mas verdade. sabia toda a É uma história, referência, né? entendeu? Tu tem... Verdade, não... Aí que tá, cara. Eu vou reforçar de novo o que eu Sim. falei antes. Tipo, esse passado, ter história ali atrás, que tu conhece, tu sabe fazer, velho. Tu Importante, aprende. né? E aí o que acontece? Tu não tem medo. Porque tu falou, Exatamente. tipo, tendo ali faço, Tipo, entendeu? É essa a lógica, legal. sabe? Isso é muito massa. Isso é muito massa. E aí, cara, aí tá. Aí o terreno baldio é onde é a Napo, que era um terreno baldio, até... bom, Cara, depois sério? mostro pra vocês as fotos de como era. Caramba, e eu Eu não tenho nem lembro. ideia de como é Quando que... me porque eu já falaram, conhecia aquilo. quando me falaram que ia virar, eu passava, mas aonde? Cara, ele era um barranco, assim, Era um ó. barranco. Eu falei, mas né? não tem como. Até que um dia eu vejo um container chegando no barranco. Aí eu falei, tem como. Aí, o que eu fiz? Fui ali, olhei aquela imobiliária ali, fui até ela, pedi a chave. E aí eu entrei nesse terreno baldio, e esse terreno baldio tinha esse barranco. E aí eu cheguei na ponta desse barranco e olhei a Medianeira. E olhei assim, caramba, Que baita o vista. sol se pondo ali, eu, Que caralho, massa. é aqui. E tem uma vista bonita lá. Sim, né? sim. muito Então, beleza. Aí, tá, mas aí, como é que a gente vai fazer pra construir isso aqui? Aí, tipo, tentei pensar numa forma, cara, é um terreno baldio e, né, não vou construir em cima aqui, porque Sim. não era meu, ia alugar ali. Aí veio a ideia de botar os containers, né? Boa. Aí veio a caça aos containers, né? Aí eu peguei, tentei pesquisar na internet e tudo mais, não achava lugar nenhum. Aí desci pra Rio Grande. Aí cheguei lá, os caras, tipo, eles dão uma listagem, né, dos containers, tu entra no pátio, e aí tu tem que ir até esses containers aí. Cara, cheguei... Só que assim, os containers, pra te ter um aproveitamento 100% deles, eles não podem estar amassados, nem pra fora, nem pra dentro, entendeu? Porque aí depois, na hora de for fazer algum revestimento ali, tu perde Boa. muito espaço. Ó, dica pro pessoal que quer começar que também, que massa. usar. E aí, cara, fui nessa primeira vez lá, procurei por tudo, não achei nada, desanimei, assim, porque eu achei que ia ser mais fácil, né? E, cara, não achei nada. Voltei pra Santa Maria. Eu, putz, cara, tá, vamos seguir, né? Aí fui ali pra Porto Alegre, Gravataí, Canoas, dei uma garimpada ali, também nada. E eu, tá, beleza. Mas isso aí... tentei ver empresas que vendiam já prontos, mas aí muito caro. Aí fui para Itajaí. Ia dizer lá. Aí fui para Itajaí também, dei uma garimpada lá. Aí achei 1, 2 ali, cara, beleza, né? Mas também meio caros, assim. Aí, daqui a pouco eu recebo uma ligação lá de Rio Grande. Lucas, ó, chegou aqui para nós 3 containers aqui.
vou te mandar fotos, se tu te interessar, né? Aí me passou os códigos ali, tudo, eu, não, beleza. Me mandou as fotos, passou os valores, ok. E eu, tá, não, ó, seguinte, ó, eu tô em Itajaí, então segura aí pra mim até amanhã, que eu tô descendo. Aí, aquelas coisas, né? Cara, e aí foi isso, velho. Aí, né, de Itajaí, já desci, fui a Rio Grande, olhei os containers ali, já tive que achar um caminhão lá, porque tu tem que pagar à vista ali, né, já os containers. E, cara, e aí fechou a compra deles. Aí eu falei, tá, beleza, agora eu acho que eu iniciei o negócio, É né? aquelas histórias, né? Tipo, Deus ajuda, mano. Quem trabalha, mas né? quem Tu tava trabalha. trabalhando, é só um dia Sim. na estrada, mas é quem tá trabalhando, né? Mas assim, eu tirei um peso, assim, na hora que eu achei eles ali. E depois que comprou, E aí, Aí se obriga, né? Se obriga. Cara, sabe? aí eu lembro também deles chegando em Santa Maria. Eu tive que ir na prefeitura, pedir ali pra trancar a avenida, né? Porque Meu Deus. eu tive que chamar na época, eu não sei se tem, hoje deve ter já, tá? Mas na época eu tive que chamar um guindaste de fora da cidade, né? Então teve que vir, acho que de Santa Cruz, se eu não me engano. E aí, porque assim, quando a gente chegou lá pra colocar os containers, o que acontecia? Eles não cruzavam, os postes eram o container não cruzava por baixo dos fios. Entendi. Eu tinha que jogar os containers por cima da fiação. Então esse guindaste teve que, né, tirar do caminhão, cruzar lá por cima e largar no... Parou a medianeira. Cara, foi Boa uma tarde. função, assim. Mas deu tudo certo, né, cara? Cara, e olha só, e como é que surge a ideia do pátio na... Cara, Verdade, tô ligado. Porque é tô ligado, sucesso, né? Legal. Cara, então, o pátio, né, é um rolê, né, de tarde, que eu acho que hoje já tá tendo alguns, né, mas na época, assim, eu sempre senti falta. O primeiro pátio, quando surge? Cara, o primeiro pátio, acho que foi em 2019. Foi Poxa até vida, acho que tempo, cara. foi a última festa antes de fechar tudo em Santa Maria. Caramba. Sim, pandemia. Eu acho que foi por ali, sim, tá? E aí tá, aí ficou um tempo sem fazer o pátio. Depois, né, quando voltou, né, as festas ali, voltou a poder ter eventos, né, a gente começou a estruturar o pátio, né, para esse tipo de evento. E eu, assim, eu sempre senti falta, sabe, de ir em algum lugar de tarde, curtir uma música, né, terminar cedo, né, e então, assim, o pátio surgiu para uma dor que eu tinha na cidade. E aí, cara, então eu vou montar um rolê para mim ir no sábado, né, ou no domingo. Então, foi a partir disso, né, que a gente criou ali as festinhas do pátio, que é pra galera, mas também eu acabava curtindo junto, Sim, sim, entendeu? sim. E- Não, e faz uns pilos também. Exato, não, principalmente, lógico. né? Então, assim, a gente conseguiu criar uma comunidade bacana lá, sabe? Tem Isso eu ia muita dizer, gente que, cara, às vezes, assim, tu sai, tu não vê na noite, tu não vê em lugar nenhum e tá lá no pátio, sabe? Uma galera que saía lá na antiga, um pessoal mais velho, porque ali o pátio acabou pegando uma galera, assim, 30 mais, 40 mais, sabe? E é um pessoal bacana Sim, pra sim. caramba, sabe? E aí... a gente tenta trazer também as bandas legais ali, faz toda uma estrutura bacana, conforto e então assim, os últimos dois agora deu sold out nos Pô, dois. que legal. Tipo, já havia dado sold out em alguns outros, mas esses dois assim Bombaram. bombaram, entendeu? Então tá bem legal assim. Cara, isso que ele falou faz muito sentido. Tem dois lugares em Santa Maria que eu brinco que é o seguinte. Quando tem pessoas que são muito fiéis àquilo. Um deles a gente já conversou aqui, que é os guris do Peleia. Que, tipo assim, tem pessoas que só vão no rolê do Peleia, sabe? E o pátio é outro que criou essa identidade. Tem pessoas que tu tem certeza que tu não vai ver em nenhum lugar, mas lá vão estar, sabe? Exato. E quando cria isso, e tu consegue ser o único evento que consegue tirar alguém de casa, tu tem que se sentir muito feliz por isso. Porque, cara, as pessoas saem, se arrumam pra ir em algo que tu tá fazendo, entende? É muito legal isso. É muito legal mesmo, cara. Verdade, cara. Eu tô bem feliz, assim, com os eventos do pátio ali, cara. Porque, volto a falar, cara, eu vejo meus amigos ali, junto uma turma gostosa, então, cara, E pra quem não foi, vai, que é muito legal. A estrutura é absurda, cara. E de novo, né? Às vezes ele tem que ter, tipo,
vontade, não tava, né? Tipo, vontade, coragem pra fazer o negócio e fazer o negócio acontecer, né? Pô, Show de bola. top demais. Beleza, ele vai abrir, ele cria marca, começa a fazer Uhum. tudo, etc. Só que antes dele inaugurar, o concorrente, que foi de quem ele tirou a referência em ideia. Porto Alegre, vem pra Santa Maria. Ah, Cara. verdade. E ele abre antes, não abre antes? Não, foi bem assim, ó. Tá, eu assim, como eu tava começando tudo do zero, cara, a gente levou bastante tempo, entendeu? Pra concluir ali a obra, né? Então, e aí, eu acho que faltando, sei lá, uns 3 meses pra conclusão da obra, a gente fica sabendo que tá vindo uma tchau. E eu, putz, cara, o Rio Grande do Sul todo tem que vir justamente pra Santa Vem o Maria. principal concorrente. E aí... E aí, cara, mas isso assim, no início eu fiquei chateado, Aham. mas depois, cara, até quando eles estavam para abrir ali, a gente abriu na mesma semana. Só que foi muito legal da parte deles ali, que na época quem trouxe a tchau, né, Aham. foi o Pedro. Pedro, sim, Foi o você vê com a gente já. E ele me ligou. Cara, Lucas, ó, seguinte, a gente pretende abrir a tchau na quinta-feira, e eu só queria combinar contigo pra gente não abrir no mesmo dia. Pô, que E legal, eu, cara. não, muito E legal. o Pedro é muito gente boa, muito gente boa. tudo bem. Então, e aí a gente, não, beleza, abre tal dia, eu tal dia e tá tudo certo. E aí foi isso, sabe? E assim, e como eu volto a falar ali, tipo, eu tinha ficado meio preocupado de ter vindo, né? Mas assim, foi muito bom. Foi muito bom a Tchau ter vindo, porque senão ia ser só eu Aham. tendo Esse é o ponto. Cara, isso é muito legal, porque as duas junto meio que traz a cultura da pizza napolitana pra cidade. Reforça, né, Exatamente. cara? Sabe? Reforça a cultura. E aí é aquela coisa assim, ó, tu ia numa, mas ali tu queria ir na outra, até mesmo uma ideia de comparar, pra Aham. conhecer, pra provar, etc, isso, sabe? Claro. Só que deram dois trazendo algo que a cidade não tava acostumada. A Exato, cidade não tava Uhum, é, acostumada. Cara, eu lembro até hoje, assim, tipo, todo cliente que chegava lá, a gente tinha que explicar Aham. tudo. Desde, sabe? Tipo de maionese, a Desde primeira vez que eu fui. onde- E a Xuxa falou, não, viu? Eu consigo um azeite de oliva. Até E eu hoje, queria até uma hoje caseira na rola. casa. Mas era assim, cara, assim, tipo, 90% das pessoas que chegavam lá, a gente tinha que explicar desde o início, da onde era, como ela era e tudo mais. Era como... Porque, assim, é pizza, mas, assim, era como se tivessem criado um produto novo Sim. e tu tem que vender um produto Aham. novo. Aham. Cara, era difícil, sabe? Muitas vezes eu tava ali explicando, ela é um sabor só, vem fatiada em 6 pedaços, come com a mão. E aí o pessoal, não tem de estrogonofe? Infelizmente não, tal. Aí, então muito obrigado. O pessoal Você saía. levantava e saía. É. E aí tu ficava assim, indo até a Cara. porta, assim, acompanhando. Cara, o que eu faço? E aí tu ficava assim, caralho, será que eu fiz um negócio certo aqui? Aham. E então, assim, teve um bom Putz. tempo isso, sabe? É, Porque aqui o pessoal sempre foi da cultura da pizza Sim. família e tudo mais, e, né? Porque, cara, a gente tem várias pizzarias muito boas aqui, entendeu? E tem espaço pra todo mundo. E só que nessa época, Eu Sabe? lembro disso, cara. hoje assim, gurizada, praticamente 80 a 90% das pessoas que entram lá já sabem Aham. o que é a Sim. pizza napolitana. Ah. Então é 10% ali que ainda não conhece, mas é muito mais fácil Sim. de E explicar. muitas vezes a de pessoa vai falar. pra conhecer realmente, É, né? E também. não porque não Mas sabe, é que, né? foi criado, tipo, foi que demorou, faz 7 anos, mais ou menos. 7 7 anos. anos. Então, tipo, é que se criar uma cultura, Pô, né, cara? totalmente, É criar totalmente. uma loja, aquele negócio, a pessoa conhecer e tal. Vem em outros Totalmente. lugares também, né? Sim, Nossa, sim. que legal. Trouxeram Cara. uma cultura diferente pra Santa Maria, na real, né? Tá, e Exato. aí, beleza. Começa a dar certo. E até eu ia te falar, né? No fim, a história também de como eu fiz o curso Ah. de pizzaiolo, é? né? Que a gente acabou passando. Fui ali stalkear quem é o cara que estava ensinando, né, a pizza napolitana na época. Na época era o número 1 no mundo, né? Que era o David Vicello. E aí eu fui atrás da escola italiana aqui no Brasil e mandei, né? Eu não me lembro se foi um e-mail, ou eu não me lembro como é que eu entrei em contato com eles ali, mas perguntei quando é que teria o próximo curso. E eles falaram, a gente vai vir aqui com o Davi, eu não me lembro com quem era ali, mas eles iam ver e iam me retornar. Cara, passou um mês, nada, eu entrei em contato de novo com eles.
oi, já tem alguma data? Ah, ainda não, tudo mais. Aí eu, putz, né, cara? Aí eu peguei assim, pesquisei, eu já seguia ele, né? Eu peguei, cara, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pra esse cara. Direto pra ele. Boa. Aí eu peguei, fui no Insta ali dele, aí eu meio traduzi ali no Google pro italiano ali, e mandei pra ele. Oi, sou o Lucas, moro no sul do Brasil, tenho muito interesse em fazer o teu curso, de aprender e tudo mais. E mandei pra ele, me respondeu, cara, não me lembro se ele me respondeu no mesmo dia ou no dia seguinte, e falou assim, já te dou um retorno e tudo mais. E eu, agradeci. Cara, acho que não deu uma semana, deu uns 3 dias, eu acho. Aí a ICIF lá publicou. Curso com renomado, David Vicello. Cara, eu já peguei na hora, mandei meu e-mail, fiz minha inscrição e foi Que fazer o massa, curso. cara. Legal. Que massa. tipo, não sei se foi por conta desse contato, mas eu dei uma puxadinha nele ali também. Sim. Mas isso Pô, é legal que também, o quanto é cara. importante também tu aprender a técnica daí, né? Porque, cara, Sim. eu tô acostumado a fazer outro tipo de produto, né? Claro, Mas é pra claro. Não, entender eu nunca uma... tinha trabalhado com pizza, entendeu? Então é importante tu estudar, né? Mas aí tá, e depois eu trouxe esse conhecimento pra cá e aí fui passando pra galera ali. Mas agora que tu é empresário, tu não mexe mais, né? Tu não faz mais pizza, tu não mexe mais no forno. Agora é uma vida, né? Ou não? Cara, domingo eu tava no forno, velho. E é isso. E tipo, cara, e pra mim, eu gosto, entendeu? É um cuidado, né? Importante. É genuíno de querer estar ali, porque realmente é algo que faz gosto, né? Sim. Pô, massa demais. Tá, beleza. Aí a Napo, cara, vira sucesso, etc. A gente sabe. Aí entra com o evento, Pátio Napo, etc. Tudo top. Quando que vem a ideia de abrir a Salsi? Cara, a Salsi foi na pandemia. Pô, é um projeto antigo. Cara, então, faz aí o quê? 5 anos, 5 quase. anos já. É. A pandemia foi 19 pra 20, né? Pra 20, 19, 19, 20. Isso, mas foi mais pro final, então, de repente, da pandemia ali. Eu tenho a minha tia, que é minha madrinha, praticamente minha mãe hoje, e ela sempre teve uma mão, assim, maravilhosa. Ela sabe tudo que ela faz, desde o arroz, cara. O arroz dela é o melhor, sabe? Tipo, tudo é muito bom. E ela tem ela sempre teve um galeto muito famoso, né? Tipo, sempre nos almoços de família, ela fazia aquele galeto, todo mundo sempre elogiando. Ela fazia alguns jantares também, galera sempre Legal. rasgando elogio do galeto dela. E eu assim, lidando com essa culinária italiana, eu sempre quis ter uma cantina, sabe? Eu queria ter uma cantina também. E aí, um certo dia, eu fui, né? Eu falei, mandei uma mensagem, quero conversar contigo, tia. E ela, tá. Aí eu fui lá na casa dela e falei, tia, olha só, eu tô com uma ideia aqui de abrir uma galeteria e espagueteria, tá? A gente faz o teu galeto, né? E a gente acrescenta mais umas massas, aquela comidinha italiana que tem aqui na Quarta Colônia, só que em Santa Maria. Porque o pessoal reclama muito que às vezes falta um delivery de uma comidinha italiana aqui, né? Às vezes a gente tem que ir até a Quarta Colônia, que não é um problema, é maravilhoso vir aqui, né? Mas às vezes tu tá em casa, né? entendeu? Sim, tem uma outra opção. Então passei a ideia pra ela, ela adorou. Legal. Na época, acho que ela tava só fazendo esses eventos esporádicos, assim, então ela curtiu. E aí, como a gente não tinha nada, a gente tava começando do zero, eu falei com o meu irmão e ele me emprestou a cozinha dele ali do Porto Belo, porque no domingo eles não abrem. E aí, só que ali não tem churrasqueira nem nada, a gente usava a cozinha dele, inclusive os galetos, no início a gente tava assando num latão, na parte de fora ali, sabe? Tipo, cara, passando perrengue com frio, com calor, quando dava umas pancadinhas de chuva, tinha que montar um gazebo, mas tudo isso pra dar o start, sabe? Pra iniciar e pra validar o produto, né? E aí a gente iniciou ali, a maioria dos pedidos eram tudo pro centro, né? Então, chegou um ponto ali que começou começou a aumentar a demanda e ali já não dava mais para atender, né, essa demanda, tipo, porque eu tava indo entregar. E o público tá lá dentro, tá no centro, né? Tá no centro, Tá no centro, entendeu? Hoje a gente tem muito cliente no Camobi, muito, sabe?
A gente até tava conversando quase que dava para abrir uma operação em Camobi para atender, tipo, a região, tipo, de São José para Camobi. Porque esses condomínios aqui, tudo, né, aqui de Camobi, pede muito ali. Então, a gente vai pro centro daí, tá? A gente monta uma cozinha no centro ali. E aí, só que a gente abre só de sábado e domingo. E aí, também, começou a rodar bem, né? Aí sim, validou de fato, porque aí ali a gente não divulgava tanto. Aí quando a gente vai pro centro, também eu segui não divulgando tanto pra entender a estrutura da cozinha, pra ver o que eu ia precisar mesmo pra rodar. Até tudo. pessoas também, tudo, Pois né? é, Tudo né? organizado. Exato. Então, assim, cara, começou a aumentar cada vez mais a demanda. E a gente resolve, né, dar o terceiro passo daí, que foi ir para Fernando Ferrari, ali onde está hoje. Né? Aí na Fernando Ferrari, a gente está abrindo agora mais dias, né? De quarta a sábado de noite e sábado, domingo, meio-dia. Né? E, cara, a gente está e sempre foi no boca a boca, sabe? Eu comecei a investir agora, exatamente nesse mês, em tráfego, porque porque sempre assim, no boca a boca a gente não tava dando Demanda conta. Pô, que legal. Pô, tipo assim, domingo inclusive a gente tá com uma demanda assim que pra eu aumentar, eu tenho que mexer na estrutura. Que é o que eu tô Isso é muito começando a legal. fazer Que agora. legal, Sabe, tive que pagar todo o investimento que eu fiz ali dessa última reforma. E agora, então, os próximos investimentos vão ser na estrutura da cozinha para conseguir aumentar essa demanda dos pedidos que tá tendo. Fala pra é galeto? O que mais tem lá? Cara, a gente tem... Porque você dá fome aqui também, entendeu? Cara, tô pensando nisso. A gente tem galeto, bife à milanesa, Pô, aí massa. tem os aí, ó. espaguetes ali, Adoro temos bife milanesa. pesto, sugo, carbonara, 4 queijos, a fileto, que é a última que a gente criou agora, que tá Bombando. tá bombando. Maionese, polenta, Pô, essa mix comida de boa, folhas. coisa boa. Cara, aquela comidinha... Você tava né? salivando aqui, velho. Cara, ei, massa demais, Legal. cara. Então, assim, tô bem contente com o resultado que vem dando a Salsi e eu fico muito feliz porque eu fico ali também trabalhando, né, na operação e eu vejo muitos amigos pedindo, sabe? E aí amigos, assim, que eu vejo, assim, cara, que eu tô no caminho, sabe? Quando eu vejo... E assim, ó, amigo, é o isso é seguinte, interessante. ele pode pedir uma vez pra ajudar. Mas se não é bom, o cara Ele não não pede de volta. novo, porque ele já fez a Cara, amizade dele, exatamente. entendeu? Eu tenho alguns amigos ali que pedem pra caramba. Eu tenho um já batendo, a gente fica cuidando. Até tô vendo assim, cara, o que eu vou dar pra esse cara? Ele tá batendo quase 100 pedidos. Meu Deus, cara. Sério? Ele volta todo domingo, Ele fixo, tá, sagrado. se eu não me engano, domingo agora, acho que bateu 94. Né? E os outros estão tudo logo atrás dele ali, sabe? E aí tu vê assim, caramba. Pô, mas, cara, Isso é legal. não é só por amizade, né? E assim, ó, pra quem tem negócio, esse é o melhor feedback, né? Quando o cliente ele vem, volta, significa, cara, pelo menos ele gosta. Não, é isso aí, Então, cara, acertando é com isso esse aí, cara, com sabe? É o certeza. melhor feedback e depois tá certo. O boca a boca que ajuda o troço a voar, né? Porque no boca a boca tu vende, né? Cara, e assim, ó, beleza. Pra galera que tá começando a empreender, que tem uma ideia, etc., o que tu acha que é uma característica que, cara, tenha isso que o resto vem? Cara, eu assim, né, o aprendizado que eu tive, assim, tipo, e o meu pai sempre falou também, cara, começar pequeno, sabe? Porque assim, como eu falei ali, eu tinha uma vontade de abrir uma cantina, mas eu resolvi abrir ela... Bom, o início mesmo dela foi, cara, pegando uma cozinha emprestada. Depois fui para outra cozinha ali que eu investi também um valor baixo. Para depois, sim, montar uma estrutura um pouquinho melhor. Mas sempre fui validando uma foi validando a outra, sabe? Olha ali, ó. O quê? Ali, Paulo. Tá prestando atenção aí ou não? Seguinte, esse podcast é um oferecimento da Antônio Meneghetti Faculdade do curso de administração. E se tu quiser saber mais, acesse o QR Code que está aqui. Aqui? Não, tá aqui. Seguinte, inscreva-se, curta. Ativa o sininho e deixa aquele teu comentário ali. Manda um salve pra nós aí que a gente te responde. E compartilha este vídeo com a pessoa que tu acha que vai curtir. Valeu! Valeu!
a gente nota que e é normal, né? As pessoas tentam, e nós também, a gente se depara com isso, imaginar o cenário perfeito. Só que, cara, hoje até numa conversa, eu brinquei com os alunos falando assim, ó, o melhor dia pra começar a empreender foi ontem. Entendeu? Porque, com certeza, se tu ficar esperando, em algum lugar tem um cara com uma ideia muito similar à tua, com uma vontade similar à tua, e abrindo um negócio que era pra te estar abrindo. Perfeito. Eu, na Napo, eu fui muito assim, sabe, no início. Cara, mas não tá bom ainda. Eu tinha, tipo, podia ter abrido, de repente, uma semana antes, mas o cara, não, precisa ajustar isso aqui. Cara, não tá bom isso aqui ainda. E eu ficava assim, porque eu queria abrir com ela perfeita, sabe? E já na Salsi já foi meio que o contrário. A gente Mas foi... É isso, né? Mas é bem isso, tipo, tu vai fazendo, tu vai Troca o pneu, aprendendo o o carro negócio. andando, entendeu? E aí Esse a é o- vantagem é aquilo que tu falou também, tipo, começa, vai validando e vai crescendo. Exato. Vai Sim. crescendo, vai E crescendo. até melhor, porque daí tu valida já com, não com o que tu acha que é certo, e Sim. sim com o feedback de quem é o teu cliente, público mesmo, do cliente, sabe? É. E com Funciona o dinheiro do super. cliente. E com o dinheiro do cliente vai também. crescendo com o dinheiro que tá ali, é. Mas É é isso, o jogo, sabe? né? É, o o jogo, jogo. cara. Pô, Cara, massa muito legal, demais, muito cara. legal. Massa demais Muito mesmo. bom, muito bom. Cara, absurdo, né? Muito bom, muito bom. Cara, muito muito bom. Muito bom. A gente tava conversando antes ali, né? E daí o Lucas até falou, não sei o quê. Eu falei, cara, é uma conversa. Porque assim, ó, é muito genuíno do jeito que ele fala, sabe? Muito verdadeiro. Então a gente não precisa combinar roteiro, né? Porque a gente sabia que se ele contasse a história dele e ir trazendo desde os perrengues, o que deu certo, o que não deu, o que faria diferente, é muito bom pra gente entender. E pra quem tá começando a empreender, é um tipo de relato que mostra, cara. É um terreno baldio, é usar o que a tia sabe fazer de tempero e o negócio vem. É querer, né? Ter vontade de fazer o negócio acontecer. Eu ia dizer, a única coisa que não Coragem. vem Coragem, é né? coragem e vontade. É, isso aí, Isso não isso aí. vem. Isso aí tem que partir de ti. O resto faz que vem. Vai, é isso Show. aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Lucas, cara, sem palavras, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe, cara, terça de tarde, tirar o cara do negócio pra vir pra cá. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que quem tá assistindo em casa viu muita verdade na tua forma de falar. E desde quando a gente pensa em trazer ele, é justamente pra isso, assim, porque a gente sabe que quem vai lá, quem vai nos negócios dele, vê que tem uma verdade e tem algo muito genuíno que é feito ali. E isso no prato transparece. Parabéns Perfeito. mesmo, cara. Pô, muito obrigado pelo convite aí mais uma A vez. gente Cara, agradece. a gente agradece aí, sem dúvida. A gente falou, tava nervoso, será que vai dar tempo? Estamos aqui quase Quase 50 uma hora minutos aí ali, já. uma hora, conversando e trocando ideia. Porque Não. realmente, né, é uma história verdadeira e tem essa pegada que faz todo sentido também pra galera que quer começar, né? Então, faz o link com o nosso aluno, muito obrigado. E pra galera que nos assistiu aí, que tá no terceiro ano, né, e quer começar, Pô, se envolve lá nos aí, negócios, vai começar a trabalhar, vai fazer porque, que vem. enfim, é o caminho pra se tornar um grande empreendedor também. Beleza. Massa. Dale, Paulinho. Show de Valeu. bola, Cauã. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu! Valeu.